Eu sou o William Bezerra. E eu sou a Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. E esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente. Aqui a gente conversa sobre assuntos do interior de São Paulo, com foco na nossa maravilhosa cidade de Votorantim. E tem episódio novo liberado toda segunda-feira, a partir das 5h30 da tarde, aqui nessa plataforma. E amiga, o episódio de hoje não é para medrosas. Começamos com uma vibe de terror. Sim, amiga, porque hoje nós vamos investigar os mistérios de uma das maiores lendas urbanas de Votorantim e região. A Casa dos Padres. Música de terror. Nossa, até valeu a voz aqui. Não sei música de terror, gente. Amiga, a gente falou esses dias sobre o Mirante dos OVNIs, né? Sim. Uma lenda urbana daqui de Votorantim, mas é uma lenda urbana ufológica. Hoje a gente já vai pra parte mais de fantasmas. Fantasmas, lendas, Você tem medo, amiga? mistérios. Eu tenho. Ah, eu também. Eu sou medrosa. Aquele dia No todo episódio que a gente gravou sobre ETs, Foi. a geladeira fez barulho, começou a escurecer, deu medo? Foi, amiga, eu fiquei com Hoje vamos jogar o sal cu grosso na na mão. casa. Já tem Vamos. sal grosso na minha casa pra tirar o mofo? É Pronto, bom que amiga, já é o mofo e os espíritos. já afasta mofo e espírito. Já vai tudo. Sabia que minha mãe falava que mofo é espírito? Ai, eu já ouvi essa história. Tinha mofo na minha casa? Ó, já tô Ai, meu com Deus. medo, já tô com medo, amiga. Ai, amiga, você já foi na casa dos padres? Nunca fui. Essa é uma coisa que eu tenho em mim, que eu não aproveitei este momento da minha juventude. Eu era muito certinha, eu tinha medo Tá de certa, ir, tá porque certa. tinha delinquentes lá. Eu tinha medo de ir, mas eu me arrependo. A Ivana certinha se arrepende de não ter ido. Amiga, mas sabe Você já que foi? Eu fui É. 2 vezes com meu avô, porque meu avô gostava muito de fazer caminhada, sim. É. E aí a gente ia, ele se enfiava no meio do mato lá, e eu fui uma vez com ele, e foi uma prima minha junto, a gente investigou lá a casa dos padres. E uma vez com a escola, a gente foi, com a escola Com a assim, escola? com o grupo de Ah, com a escola. Com Excursão. o grupo de amigos, a gente foi gravar um vídeo lá, alguma coisa assim, um Vídeo de trabalho. trabalho, É, né? Uhum. e a gente se enfiou lá na casa. É porque tinha uma parte que era perigoso entrar, porque tava caindo aos pedaços, né? Uhum. E tinha um porão, assim, que era muito estranho, muito Você viu estranho. fantasmas, espíritos? Não vi, amiga. Pior que eu não vi. Sentiu alguma coisa? Ah, não, era... Ai, amiga, vamos comentar sobre, né? Vamos contar Tá, aí essas vamos. histórias. E você já ouviu alguma história de lá, amiga? Da Já. Casa dos Padres? Quais Já. histórias? Eu ouvi uma história de uns amigos meus, meu namorado e um grupo de amigos foram lá, acho que meu namorado tava junto. Uhum. Porque a gente já tá naquela idade que a gente se conhece há muitos anos e a gente já Uhum. tá velha. E a gente fica, tipo, se encontra e fica, ai, você lembra daquele dia? Uhum. Então, eu não tava nesse dia, mas eles contam que eles foram um grupo de amigos lá, acho que era só menino, Aham. e era de noite, e aí sempre tem os medrosos, Aham. e aí eles fizeram um truque de uma pessoa entrar num quarto lá e tocar neles por trás, Ai, que assim, medo! e todo mundo ficou morrendo de medo. Eu teria me cagado de Eu medo teria me cagado amiga. também. E aí eu ouço histórias de pessoas que iam lá transar, Ah, usar substâncias ilegais, exatamente, sabe? Eram amiga. essas histórias que eu via de lá. Então, assim, eu tinha medo, não só pelos espíritos, mas As pelas pessoas. pessoas. Exatamente. Mas assim, eu sou medrosa. É, amiga. Mas hoje a gente vai entender É. um pouco melhor esse babado todo aí da Casa dos Padres. Vamos Vamos. conhecer um pouco mais sobre a história. E assim, pessoal, como são lendas urbanas, a gente não tem nenhum material bibliográfico oficial sobre a história da Casa dos Padres, tá? Inclusive, cada site que a gente procurou a informação trazia algo diferente, né? Então, nosso intuito aqui é puramente o entretenimento, ok? Tá, e eu quero falar um negócio assim. Uhum. Você já ouviu falar, amigo, em suspensão de descrença? Não, amiga. Já ouviu esse termo? Pior que É não. uma coisa que a gente faz automaticamente quando a gente começa, por exemplo, a assistir um filme. Quando você tá assistindo um filme, tipo, seja ele por mais realista que seja, mas principalmente quando é de terror, uma coisa que você sabe que é ficção, a gente automaticamente desliga a nossa descrença. Porque se a gente ficar olhando muitos detalhes, a gente fica tipo, ai, que sem graça. Ah, isso é mentira. Ah, isso nunca obviamente que isso não aconteceria. existe. Isso é Aham. óbvio que não existe. Mas a gente já faz isso, a gente suspende a descrença pra gente se imergir. Então Boa. vamos fazer isso nesse episódio. Isso aí. Suspende a descrença, Bota ela entra lá na história fora. junto com a gente Isso e aí. vamos embarcar nos mistérios da Casa dos Padres. Que medo, amiga. Músicas de terror. Ah, essa é de ET. Essa é de ET. Não, Eu esquece. só sei música de ET, música de terror eu amiga, não sei. só barulho. Mas assim. vamos entrar na história da Casa Vamos dos lá, amiga. Padres. Bom, amiga, pra começar, a gente tem que lembrar que Sorocaba, a nossa cidade vizinha, é uma cidade bem antiga, né? Ela É. foi fundada em 1654, amiga. Você é bom de Faz matemática? muito tempo. Eu não sou, amiga. Então a gente vai usar a calculadora aqui pra fazer as contas. Ó, o SMR. Vamos fazer. Fazendo aqui. Que é Sorocaba. falso, porque o celular, Exato. calculadora não tem barulho, né? Então, tipo, Exatamente. barulho de calculadora.
Sorocaba, amiga, tem 369 anos. Acho que vai fazer... 69. E a quinta série. Eu acho que vai fazer ainda, porque É que é em agosto, né? Isso aí. Isso aí. Então, amiga, são muitos. O Brasil tem 500 anos, Sorocaba Verdade, é mais Sorocaba é da uma das metade. cidades mais antigas do Brasil. Meu Deus, amiga. E Sorocaba foi uma terra de bandeirantes, Quem amiga. eram os bandeirantes? Então, os bandeirantes, eles eram caçadores e assassinos indígenas, entre muitas coisas, Teve uma né? romantização Polêmica. aí, né? De bandeirantes, desbravadores, homens bravos e Sim. corajosos. Mas, na verdade, eles matavam indígena. Exatamente. Assim como os portugueses, né? Que descobriram, entre muitas né? aspas, o Brasil, Amigo, se não invadiram. fossem os portugueses os bandeirantes, eu podia estar com a minha onça. Acho que Essa tava hora no pelada na mato, praia, amiga, assim. pelada, Nossa, caçando. é verdade. Com a minha onça de estimação. É verdade, comendo uma frutinha. Ai, amiga, mas enfim, né? Já que estamos aqui. Mas tem um negócio, né? Que os bandeirantes, eles, né, matavam indígenas e tal. E pra amenizar um pouco os pecados, né? Esses bandeirantes, que depois fundariam quase todas as cidades aqui do oeste do estado de São Paulo, eles fundaram várias cidades, né? Até no Brasil, né? Até no Brasil, eles traziam com eles, geralmente, grupos religiosos. E era comum eles doarem terras e dinheiros pra igreja em troca de perdão. Porque eles chegavam lá, matavam os indígenas e tinha várias terras. Eles falavam, tipo, então um pouquinho pra igreja aqui pra gente ir pro céu. E é por isso que Sorocaba tem tantas igrejas e mosteiros. Você sabia disso, amiga? Amiga, não sabia, mas faz sentido. Não faz sentido? Faz sentido, sim. Amiga, e uma dessas construções aí, né, religiosas em Sorocaba é ela, amiga, a Casa dos Padres, que também era conhecida como Chácara dos Padres. A Casa dos Padres, ela não existe mais hoje em dia, tá, gente? Não adianta você querer se enfiar no mato pra achar É ela. por isso que eu sou triste, porque eu nunca fui Tá e nunca vendo? irei. Nunca irei, amiga. Nunca Só no irei. passado, lá nas memórias. Só existe nas memórias dos outros, né? Das minhas. Exatamente, porque ela foi demolida, tá? Mas enquanto ela tava em pé, ela ficava bem na divisa de Votorantim e Sorocaba, atrás ali do Shopping Panorâmico. Sei. De lá dava pra ver tanto o Panorâmico quanto o Esplanada, que na época não era Iguatemi ainda, sei. né, amiga? O Shopping Panorâmico também tem muitas histórias de terror, amiga, de Tem. fantasmas. A gente pode falar sobre isso em algum Tem episódio. um conceito lá de liminal spaces. Eu não sei se você conhece esse conceito. Sim. Que é tipo, eu não sei, porque a gente vai no shopping, parece que é sempre muito cheio, mesmo que não tenha muita gente, parece que é muito cheio de coisa Sim. acontecendo. E no panorâmico, parece cenário de filme de terror. Parece um sonho, não parece? Tá sonhando, Parece. assim? Tipo, sabe sonhos estranhos? Sim, que você tá Eu num tenho lugar, essa num impressão. corredor e compridão. Não é nem um assim. sonho, tipo um pesadelo, é só um sonho mesmo. Você Sim. acorda e fala, nossa, eu tenho essa sensação E de no lá. panorâmico tinha dinossauros também. Tinha, então, Será que tinham amiga. fósseis lá? A gente pode fazer um episódio sobre o panorâmico. Eu acho legal. O que vocês acham? Comentem pra gente, Comenta mas eu aí, acho que tem fica, muitas histórias, fica aqui. amiga. Mas voltando, né? Voltando para a Casa dos Padres, amiga. Vamos falar um pouquinho sobre o que as histórias contam, né? Porque dizem as lendas que, primeiramente, a Casa dos Padres foi construída em madeira por pessoas escravizadas, né? Estamos falando aí de 300 anos atrás. 360 não, quase 400, Quase 400 anos atrás, anos. né? É. E essas pessoas escravizadas, elas passavam por torturas horríveis ali na casa, né? Vindas dos padres, segundo as histórias. Eita! Assim, Votorantim tem umas lendas também, né? Sabe ali o bairro do Caroline, Aham. perto de Jardim Clarice? Ah, sei. Dizem que aquele bairro foi construído em cima de um cemitério de pessoas escravizadas indígenas. Assim, tipo, espíritos. Diz que as pessoas ouvem correntes Amiga, lá, mas o... histórias. E o Leopoldo de Amor lá, vou perguntar pra ele. Pergunta se ele já ouviu. Amiga, mas assim, sempre tem essa história de tipo, ai, era um cemitério indígena. Ai, então, o panorâmico falam que era um cemitério indígena ali. Então. Assim, gente, tinha índio no Brasil inteiro. Obviamente Tinha. que tem cemitério O Brasil é construído em cima de um cemitério indígena, né, gente? Ó, a militância, amiga, quebrou Mas os tabus, tô mas é errada, não verdade. tô. Não, é verdade, militou corretamente. Militei, descansa militante. Não, amiga, voltando para a Casa dos Padres, eles contam que teve um incêndio que destruiu essa casa de madeira, né? Lembrando ali Será que que tava casa de foram madeira. as pessoas escravizadas? Então, Tomara que tenha sido, na se verdade, eles eram... nessa história fala que muitos escravizados morreram nesse incêndio. E aí, depois disso, a casa foi reconstruída, mas dessa vez em alvenaria, né? Que é pedra, tijolo e tal. Tá. But... Ai, meu Deus, reviravolta. American Votorantim Horror Story. Olha, dá pra fazer várias temporadas da Casa dos Padres. Nossa Senhora. Aí veio outro incêndio, amiga. Mas dessa vez, as vítimas foram os padres. Nossa, não deve ter muito espírito por ali mesmo, Sim. né, gente? Aí, assim, esses dois incêndios foram um prato cheio para as lendas urbanas surgirem, né, amiga? Não, porque, tipo assim, supostamente, primeiro morreram pessoas escravizadas, depois reconstruíram, morreu padre. Gente, assim, se ninguém viu o espírito ali, é porque a gente não viu, porque deve ter. Exatamente. Eu acredito que esteja rondando ali. Eu Sabe, também. tipo o episódio, a temporada de American Horror Story Hotel? Sei. Que a pessoa morre e fica E lá? não pode sair, né? Não pode sair. Aham. Deve ter uns padres, umas pessoas escravizadas rondando É aquele verdade, lugar. amiga. Amaldiçoado. Eu sei que ali tinha
pessoas, assim, que fazendo coisas erradas um pouquinho ali pra baixo. Era um point de Era, né? pegation, mas abafa. Point de pegação, né? Eu não sei, eu era muito nova pra Nossa, isso. Eu era point de neném. pegação nos padres. Isso aí, gente. Isso aí tem que ser assim mesmo. como Jesus fala. está decepcionado com você. Olha a heresia, amiga. Mas aí, amiga, tem histórias que contam que, na verdade, os padres, eles ajudavam os escravizados. Que eles se escondiam ali dos senhores, fugindo, enfim. Ou seja, né, amiga, ninguém sabe ao certo o que realmente acontecia ali por conta da falta de registro mesmo. Porque, assim, a gente tá falando de coisas que aconteceram literalmente há séculos atrás. Porque antigamente era diferente, né? Não era igual hoje com a internet, que você posta um negócio lá no Exatamente. Twitter, fica por anos, depois alguém puxa lá e A fala, capivara. ai, aí você é cancelado. É verdade. Você Isso, fez não, aquele comentário amiga, que não se deveria. tivesse Twitter no passado, o passado estaria cancelado, né? Porque, Então nossa não tinha senhora. internet pra você postar as coisas e ser cancelado depois. É Então verdade, amiga. o boca a boca. É verdade. E aí, amiga, eu encontrei um texto muito legal de uma jornalista chamada Sabrina Souza. Ela fez uma pesquisa bem completa sobre a Casa dos Padres. A gente pode ir lendo e contando os trechos, igual a gente fez no episódio do Mirante. Pode ser, amiga? Vou te pegar aqui o papel e eu vou falar um negócio aqui. Ai, amiga, Se vai, você milita. tá achando que ler é chato, vamos parar. Isso Porque aí. aqui a gente lê com emoção. Tem informação e diversão Isso aí. ao mesmo tempo. Isso aí, amiga. Então vamos lá, amigo. Começa lendo o primeiro trecho da jornalista Sabrina Souza Vamos pra lá. gente. Ó, aqui fala sobre o Trópico, que eu acredito que seja algum blog ou algum portal da época que eles fizeram essa pesquisa, né? Então tá aqui, legal. durante um mês, o Trópico buscou, sem sucesso... Ah, será que é Trópico por causa do Trópico de Capricórnio? Que passa por ali, né? Ali perto, ou não? Acho que não passa tão perto, mas passa no centro de Sorocaba. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. O Trópico buscou, sem sucesso, documentos que tivessem registros do local. Ah, eu tenho que fazer uma voz de terror, né, amiga? Peraí. Tem que fazer voz de terror ou de jornalista. Vamos Eu lá. vou fazer jornalista, você é do Jornalista. terror. O historiador e escritor sorocabano Carlos Carvalho Cavalheiro. Olha o nome dessa pessoa. Achei Carlos meio Carvalho Cavaleiro. KKK. Doutor Pompeu Pompílio Pimposo, não parece? É o KKK, literalmente. Desculpa atrapalhar, volta aí. Vamos lá. O Carlos Carvalho Cavaleiro, estudioso da história da cidade de Sorocaba, disse saber pouco sobre a Casa dos Padres, mas ele conta que, durante sua pesquisa sobre a escravidão negra em Sorocaba, que resultou na publicação de um livro, não encontrou indícios nem da exploração do trabalho escravo pelos monges e nem da inserção dos beneditos no movimento abolicionista. Entre aspas, não quero dizer com isso que o fato não ocorreu. O que afirmo é que não encontrei elementos, ainda que corroborassem essas informações. Fecha aspas. Ou seja, traduzindo esse monte de palavra difícil, corroborassem beneditinos, abolicionistas, né? Que é isso? É. O cara disse aí que a jornalista e o historiador não são capazes de opinar. É, amiga, basicamente é isso. Pode ser que aconteceu, pode ser que não, fica aí o mistério. Não dá pra confirmar, não dá pra negar, né? Então, Isso aí. a gente... Mas tem mais informação aí pra gente Isso. tentar montar esse quebra-cabeça. É, amiga, um outro trecho do texto da jornalista diz que outro conhecedor da história sorocabana, o jornalista e pesquisador Sérgio Coelho de Oliveira, também afirma não ter conhecimento de nenhum fato historicamente relevante que tenha ocorrido na Chácara dos Padres, ou Casa dos Padres. Abre aspas. Até onde eu sei, eles nem moravam lá. Pra mim, cagou isso daqui a história. Acabou o Acabou o episódio, Acabou. A respeito do túnel pelo qual supostamente ocorriam fugas de escravos, ele observa que a maioria das histórias envolvendo essas passagens são, entre aspas, aumentadas. Ah lá. Abre a gente não aspas. pode ter nada de legal. Não. Abre aspas. Temos lendas sobre túneis no Mosteiro de São Bento e na Casa Baronesa, mas a finalidade deles costumava ser só prática mesmo, finaliza. Mas não podia ser uma finalidade prática de fugirem? É, então. Por exemplo. E, amiga, esses túneis aqui, eu não sei da onde veio essa informação. Eu posso estar falando muita besteira. Mas existem boatos de que esses túneis eram utilizados para freiras e padres namorarem. Ai, que fofoca. Vamos procurar saber. Fica aí o mistério. Gente. Pode Mas ser uma assim, grande fake news do interior, mas... Ah, amiga. Fica aí pra nossa imaginação, porque fato mesmo, aparentemente, não tem. É verdade. Mas eu vou escolher acreditar que os padres ajudavam as pessoas escravizadas a fugirem. Eu vou escolher acreditar Vamos nessa romantizar, versão. né, amiga? Vou escolher acreditar nessa versão, porque parece mais bonita. E você, o que você acha? Amiga, eu acho que eles estavam cagando e andando, na verdade. Sendo bem sincero, assim, sendo muito sincero, eu acho que se eles realmente tinham... Porque
Era algo cultural da época, né? É. Tipo assim, pra eles, acho que eles não tinham muita... Ai, não, vamos ajudar. Mas vamos pensar que sim, vamos amiga, pensar, vamos né? romantizar. E, amigo, agora deixa eu ler aqui um trecho da Continua jornalista aí, amiga. também. Porque ela pesquisou, fez um texto lá e alguma coisa ela achou, né? É. Porque se ela fez uma pesquisa, né? É verdade. A gente vai chegar aqui e falar, então, não encontrou nada. Não, tem Não, algumas ela coisas. fez, ela achou coisas Então, legais. vamos lá, vou fazer uma voz dramática. Sorocabana frequentava local na época dos padres. Ih. As memórias da confeiteira Dulce Noronha, de 65 anos, trazem alguma luz à história dos padres. Mas, nossa, ela sabe uma parte recente, né? Porque o negócio é centenário, o se ela negócio tem tem... 65 anos. É. Mas de quando que é essa matéria, né? Então, mas fala que o ano que ela nasceu... Ah, mais pra baixo, é que fala no texto. A gente vai chegar lá. continua. Mas ela deve ter no máximo uns 70 anos mesmo. Então, Aham. tipo, assim... Ela sabe uma parte, né? Mas vamos ouvir o que a dona Dulce tem para nos dizer. Voltando. Moradora de Sorocaba... Não, espera. Moradora de Sorocaba, a idosa lembra que fazia visitas frequentes ao local quando tinha 7 anos, já que os avós eram caseiros na chácara. E isso foi entre 1960 e 1961. Então, 1961 é o ano que meu pai nasceu. Meu pai nasceu em 61 e a mulher já estava lá visitando a casa dos padres. Olha, realmente. Né? Tudo bom. Aí abre aspas aqui da dona Dulce. Meu avô cuidava da porteira, que ficava onde hoje é o shopping Iguatemi Esplanada, e também de uma plantação de uva. Já minha avó cultivava verduras para os padres. Lembra? Então tinha padre morando lá. Exatamente. Fecha aspas. Uma tia dela, que tinha menos de 20 anos na ocasião, também trabalhava no casarão como cozinheira dos sacerdotes. Ah, então beleza. Então eles moravam lá. Então, em algum momento, teve padre morando lá. Exatamente. E, amigo, um adendo. Ali onde é o Shopping Guatemi, o Taust, o Sunset, sabe aquele pedaço ali? Era tudo mato, literalmente. Você lembra? Amiga, eu não consigo lembrar. Você acredita? Eu lembro não consigo muito. lembrar. Eu lembro muito, quando era tudo mato ali. Eu lembro de ser bem criança, mas eu lembro de passar de carro ali, porque eu morava no Clarice, então eu passava bastante por aquele pedaço. Era tudo mato? Amiga, eu não consigo lembrar. Pra mim, o Taust sempre esteve ali. Eu não consigo lembrar dele eu lembro não quando estando tinha ali. umas vaquinhas ali. Era tudo mato, Nossa, literalmente. Amiga, eu não lembro. É isso, Realmente, eu gente. não lembro. Mas aí, voltando pro texto da Dona Dulce. Dona Dulce confirma... Pera, tem que fazer a voz. Isso Dona aí. Dulce confirma que, apesar do nome pelo qual a construção ficou conhecida, os padres mesmo não moravam na chácara. Ué, E, amiga, tá confuso. tá confuso. Abre aspas, vamos ver a fala da Dona Dulce. Eles iam e voltavam, não passavam a noite lá. Ah, bom. Eram homens mais velhos e usavam um carro preto. Eu Ai, achei isso meio misterioso. medo também. Misterioso? Achei uma vibe meio dark. Misterioso. Já os noviços, que são os padres em formação, eram reclusos e viviam no convento, uma residência específica para eles. Olha lá, reclusos. exatamente, Mistérios. pode ser lá. Esses, abre aspas da Dona Dulce. Esses, eu só sabia que moravam lá, mas eles não saíam da casa. Ai, que medo. No tempo que frequentei a chácara, não cheguei a ver nenhum deles, nem mesmo ouvir as vozes. Acho que ficavam só rezando. Ai, que medo. Ai, mistério, carro preto. Então, eu já gente imaginei reclusa. eles num casarão, assim, todos de joelhinho rezando. É verdade, ó. Ah, Ai, tá sendo amiga, misterioso aqui. Fiquei com medo. Mais um trechinho aqui. Nesse tempo, o convento levava pintura amarela, lembra a confeiteira. Mas as características internas são desconhecidas, já que ela nunca entrou no local. Ai, que Ó, medo. teorias da conspiração, não podia exatamente, entrar, não viu os exatamente. caras. Abre aspas. Em frente ficava o casarão dos padres, onde havia a cozinha, que tinha azulejos brancos e um piso avermelhado. Ai, piso vermelho, dá medo, é meio- filme de meio terror. assim. Mas acho que deve ser aquele tipo de tijolinho. Meu irmão assim. falava pra mim, ele falou uma coisa pra mim. Meu irmão gosta muito de filme de terror. Que toda vez que aparece algum objeto vermelho em cena num filme de terror, é porque vai acontecer alguma coisa. Faz Então, ó, sentido. chão Ih, vermelho. segura aí, gente. Tinha também uma escadaria. Voltando aqui pro texto, né, gente? Tinha também uma escadaria na qual eu passava muito tempo brincando. Fecha aspas. Eu lembro dessa escadaria. Ficava bem na Você frente lembra? mesmo. Não Por fui foto lá. dá pra ver. Outro local que ela lembra de frequentar na chácara é uma pedra que ficava na área do Campolim. Abre aspas. Levava minha boneca de pano e passava tempo lá. Era uma época muito boa, de liberdade e contato com a natureza. Finaliza. Nossa, gente. Contato com a natureza, gostoso demais, né, gente? Exatamente. Mas, amigo, se os padres não moravam lá, por que casa dos padres? Então, amiga, eu não sei. Eu acho que em algum momento eles devem ter morado. Porque estamos falando de 300 anos de história, né, amiga? Então, 300 algum anos, ponto... pelo menos um ano eles moraram lá. Pelo amor de É Deus. isso. Passaram uma tarde de domingo, assim, né? Rezando, sei lá, o que os padres fazem, né? Ai, amiga, mas ó, vamos voltar pro texto, então. Vou ler outro trecho aqui agora. Que o título é assim. Área foi comprada nos anos 60. Me perdi. Ah, tá.
A área que foi ocupada pela Casa dos Padres pertenceu à Igreja Católica, provavelmente desde a época da fundação de Sorocaba, por volta de 1660, como já falamos anteriormente, né? Quando o Bandeirante ia lá. Baltazar Fernandes doou parte da terra invadida aos monges beneditos. Beneditinos. Não há registros de quando exatamente os padres se instalaram nessa localidade, mas ela foi vendida nos anos 60. Os religiosos teriam se mudado do local nessa década, mas não se sabe qual o destino deles. Eu acho que eles voltaram no tempo, amiga. Eu já criei uma teoria dark de que os padres eram viajantes no tempo. Tá, gente? Se você ainda não assistiu, ela tem viagem no tempo, tem verdade. padre, tem carro preto, então... Faz todo sentido. Exatamente. Dark gravado em Votorantim, confirmado. Votodark. O votorantinense Alisson Santos pesquisou o tema com moradores antigos nos anos 2000 e conta que, segundo esses relatos, abre aspas, os padres tinham origem italiana e foram embora após a Segunda Guerra Mundial. A propriedade foi comprada pela família Sacker. E foi nessa época que a autônoma Vera Lúcia de Oliveira Carriel, de 53 anos na época, se mudou para o local com os pais e os irmãos. Essa Vera Lúcia, então, é outra pessoa, nada a ver com a Dona Dulce, isso, né? A Dona Agora Dulce é um outro outra, relato. Isso, vamos outra temporada. Outra temporada. Isso aí. O pai dela, né, da Vera Lúcia, comenta que já trabalhava com o patriarca do Sacker, o senhor Zezo Miguel. E em 1967 passou a atuar como caseiro e jardineiro na chácara recém-adquirida. Ou seja, já não era mais dos padres, já não agora era dos a chácara do tá. Sacker. Na ocasião, ele lembra que reformas tinham sido feitas no espaço, incluindo a construção de uma piscina e de uma varanda no casarão principal. Que lá tinha uma piscina. E eu não entendi, eu falei, que os padres vão nadar na piscina? Olha lá, estamos desvendando o mistério. Nossa, viu? Mas padre também é gente, padre não pode nadar? Mas tira a batina? Não sei se pode. Será que pode? Tá na Bíblia? Vamos pesquisar. Vamos pesquisar assim na Bíblia, falando Padre que padre pode nadar? Google. Aí, algumas estruturas originais foram mantidas, tá? Como a igreja no porão dessa casa e uma adega. E eu lembro dessa adega, era bizarra. Tinha uns buracos em cima na parede, perfeito pra alguém se esconder com uma faca e uma máscara. Ai, que horror! Exatamente. A Vera Lúcia viveu no local dos 3 aos 23 anos quando se casou. Nossa, viveu 20 anos lá. Sim, ela só mudou quando ela se casou em 1987. E ela disse, abre aspas, apesar de tudo que falam, eu nunca vi nada de anormal lá. Na verdade, foi a melhor época da minha vida. Pô, então o negócio era de boa, né? Amiga, Ai, que chato. Eu queria estar falando que ela viu espírito, que eu vi vozes, não, sabe? Não falou Você que está nada. quebrando a minha diversão, William. Amiga, mas olha esse trecho do texto. O único lugar que assustava a antiga moradora era a adega. Ai, o lugar que você falou. Que se esconde o assassino. Então era lá. Abre aspas. Tinha uma iluminação fraca e era feita de rochas. Então dava um pouco de medo, fecha aspas. Mas só isso também, não viu nada. Então, só dava medo. A estrutura também ficava no porão, contornando a igreja, que, por sua vez, era acessada por uma escada de madeira pela sala. Abre aspas. Era uma igreja completa mesmo. Tinham bancos, altar e imagens de santos. Uma das filhas do senhor Zezo chegou a casar lá, conta. Ricos, né? Gente, então teve até casamento na casa dos padres. Então. Que chique. Mas você sabe o que eu fico imaginando pelas descrições, amigo? O quê, amiga? Aquelas cenas de casa de filme de terror, sabe? Que tem escadarias, que tem vários lugares pro assassino se esconder, Sim. igual você falou. Sim. Que você foge da casa e vai pra adega e o assassino está lá. Mas, amiga, a casa dos padres não era muito grande, tá? Ela não era uma pequena. mansão, Nossa, na minha assim. cabeça era um negócio assim de 20 quartos. Não, amiga, era uma casa relativamente pequena, assim. Tipo, não era... Pelo menos na minha memória, não era tão grande, assim. E ficava no meio do mato, né? Já começa por aí, meio esquisito, né, amiga? Amigo, mas eu tô aqui com um trecho na mão da pesquisa da jornalista que fala sobre a área dessa chácara. E o negócio era enorme. Sim, por mais era que a muito casa grande. fosse pequena, olha isso, vou ler esse trechinho aqui. Chácara ocupava o território de 2 shoppings. A entrada principal da chácara era às margens da rodovia Raposo Tavares, a SP 270, ali do lado do Shopping Panorama. Amiga, tá até hoje lá. Se você passar, você consegue ver os arcos da entrada, assim, de um portão bizarro. Dá pra ver lá. E a entrada era ali, né? Sim. Do pessoal que é nessa época, dos jovens, era ali perto do Panorâmico, né? Era por aí que dava entrava. pra você entrar por vários caminhos. Verdade. Quando eu ia com nunca meu fui, avô, então a eu não gente... sei. Então, quando eu ia com meu avô, a gente subia atrás do SESI ali. A gente ia por um caminho por ali. Nossa, era enorme então mesmo, né? Então, voltando aqui pro texto. As ruínas da porteira ainda existem. Foi o que você falou, né? Adiantei. E são o único vestígio que sobrou da fatídica construção. Não tem mais nada, então só tem essas entradinhas. O estigma de mal-assombrado recaiu sobre o casarão que ficava logo após esse acesso. Mas a propriedade chegou a ocupar uma área bem maior.
Vera lembra que os limites da chácara passavam o próprio panorâmico, a área atual do shopping Iguatemi Esplanada e chegavam até a divisa da área onde hoje existe uma galeria, ao lado da praça de eventos de Votorantim. O do McDonald's. Sim. Nossa, era enorme então era ali, muito. porque, pô, do panorâmico pro Iguatemi tem uma distância ali. Verdade. Era enorme, então. Nossa, era muito Então grande mesmo. se tinha Tinha espírito, até Votorantim inteiro tava assombrado. Exatamente, o centro inteiro ali da Nossa Amigo, você mora Senhora. no centro, você já viu espíritos? Ah, pior que não. Olha lá. Pior que não, amiga. Acabou o podcast. Ai, mas ó, depois eu... Ah. Será que eu vou contar uma história depois de terror, amiga? Mas essa é de Conte. terror, segura eu vou aí, terminar que o depois... trechinho aqui, então Isso, peraí, que você depois já eu conta. conto. Abre aspas aqui da galera do texto. Onde foi construído o Esplanada, havia uma plantação de milho. Olha lá, falei que era tudo mato? Na área do panorâmico, primeiro houve uma leiteira e criação de vacas, depois criação de bicho da seda, que Nossa. inusitado, e até produção de blocos de concreto, afirma. De uma outra entrada pela estrada Sorocaba-Votorantim, se estendiam as plantações e ainda residências ocupadas pelos funcionários da fazenda. Era tudo mato mesmo. Realmente. né? Nossa, era feudal o negócio, praticamente, né? E a autônoma lembra que, com o tempo, os herdeiros foram vendendo a área aos poucos. Uma parte dela deu origem ao panorâmico, ali ao shopping panorâmico, que primeiro foi chamado de shopping regional. Você Ai, não sabia sabia. disso? Vamos Você falar no disso? episódio do Panorâmico. Por um tempo, esse empreendimento contou com uma estátua em tamanho real de São Bento em homenagem aos antigos donos da área. Ai, que medo. São Bento era dono da área? Não Não sei. sei. Fiquei confusa. O São Bento, o time de futebol? Acho que é o Santo, né, amigo? Já, tá. Eu acho que o time de futebol é homenagem ao Santo, Faz né? sentido. Mas é isso. Será que São Bento é padroeiro de Sorocaba? Eu acho que é, sabia? Ah, faz sentido, amiga. Aqui é o São São João João Batista, Batista, né? isso mesmo. Falamos disso no episódio de Festa Junina. Se Isso você não aí, escutou, volta lá pra escutar. ouvir. Por mais que tenha acabado a festa já, Acabou a né? festa já, mas assim, É verdade. ela sempre vai viver nos nossos corações. Vai mesmo. Mas, amigo, que fim que levou a Casa dos Padres? Então, amiga, ó, tem um trecho aqui que ela fala um pouquinho sobre isso, tá? Diz assim: construção teve fim decadente. Também depois de 2 incêndios. Né? Depois de 300 anos de história é o mínimo, né? Apesar de toda a história por trás da Casa dos Padres, ela acabou abandonada e foi alvo de vândalos ao longo dos anos 90. Mas, mesmo com as depredações, pichações e até um incêndio, Então teve outro. mas esse é outro, amiga. Esse é mais recente. Então, teve 3 Teve incêndios? 3 incêndios, Que mas eu loucura. acho que não matou ninguém. A construção resistiu imponente no alto do morro, de onde podia ser vista de longe, tanto pelo lado de Sorocaba quanto por Votorantim. A chácara seguiu inspirando a imaginação de gerações e foi um point da juventude da época, atraindo não só os curiosos, né? Mas também aqueles que buscavam um lugar deserto para beber ou usar drogas. O que, para alguns, explica as supostas aparições de fantasmas. Amigo, então será que o povo que falava que via fantasma lá era só gente bêbada e chapada? Amiga, pode ser. Ai, sem graça! Pode ser. Esse episódio tá A pessoa. mistificando Amiga, a aqui gente os veio pra mistérios. destruir. Se você achou que você ia ficar com medo igual do Mirante, não, tá? Você vai ficar normal. Vai ser assim, ah, nossa, que legal, né? Mas, amiga. Ah, mas é interessante saber, né? É. Viu como aprender é divertido? É mesmo. Voltando ao amiga, a descrença lá, como que é o negócio? Suspensão de descrença. Tá suspendidas as Suspendemos a suspensão. Exatamente. Voltando ao texto, amiga. A fama do local ser amaldiçoado também está relacionada ao fato de muitos empreendimentos no entorno não terem sido muito sucesso. Mas o Iguatemi tá lá estourando, né? Embora a área seja considerada nobre. Muito se fala do shopping panorâmico, por exemplo, que nunca foi muito frequentado. Ah, eu sou defensor do panorâmico. Então, e eu tenho informação, Cadê? informação. Você sabia que o shopping panorâmico vai passar por reformas? Amiga, eu sabia porque você me falou. Então, eu falei, porque jornalista é isso, né, gente? A pessoa faz jornalismo, vira jornalista do grupo. Isso aí. Vai ter lá, amigo, um novo conceito de empreendimento, o Nossa. Panorâmico Power Center. Sempre que é um novo conceito, é o mesmo conceito, né? Nunca... Então, mas tem uma foto aí nos jornais, eu vi no Cruzeiro do Sul uma foto que vai mudar tudo a fachada, vai ficar chique. já estão mexendo lá. O investimento nas reformas vai ser de 5 milhões de reais. Uau. E além das revitalizações, ali onde era o açaí, eu acho que o açaí saiu dali, Isso. vai ser um comercial Esperança. Olha! E vai gerar vários empregos. e Gostei, tal. amiga. Enfim, né? Então, assim, não tem sucesso, meus É ovos, verdade. né? O Panorâmico é o mesmo dono do Shopping Sorocaba. E o Shopping Sorocaba passou por uma reforma bem Passou, legal né? agora também. Tanto de fachada quanto novas Sorocaba e lojas. Votorantim são muito point dos shoppings, né? São, até demais, muito né, shopping, amiga? né? Não é verdade. Voltando ao texto, amiga. Mas Vera Lúcia lembra que essa falta de sucesso dos empreendimentos, né, ao redor, ocorre desde a época em que morou com a família na chácara. Quando os herdeiros de Zézo Miguel tentaram alguns negócios que não deram certo. Abre aspas. Tem teorias? E pode ser que tenha. Ai.
Abre aspas. O pessoal falava que era pela imagem do santo, que originalmente ficava atrás do casarão e foi movido por um dos filhos. Superstição aí. Será Mas que São foi Bento movido- ficou bravo porque tiraram ele de lá? Mas será que colocaram ele escondido assim? Não sei. Ih, Mistérios, amiga, mistérios. por Música isso de que mistério. Por isso que Votorantim não vai pra frente, né, amiga? Então, e aí após a passagem da família Sacker, que aparentemente eram milionários, né, porque pra comprar essa pra chácara comprar, gigante, é. o restante da área foi vendido para uma empresa de terraplanagem É. e incorporações. E haveria um projeto de construção de prédios no local, que não saiu do papel até hoje, mas que saiu hoje porque tem uns prédinhos lá. Saiu, né? Tem do os lado prédios. do Sabia que era plano. meu cliente? Olha! Escrevi pro lançamento daqueles. Tá eu fiz vendo? publicidade deles Acho quando que eles é estavam construindo alguma lá. coisa... É Brio Incorporadora, Isso. Lar Londres. É Londres, eu ia falar Londres ou Montreal, Lar algum Londres. país Só assim, lembrando que uma não temos cidade. public, tá, gente? É Aqui só a um gente fato. cita nomes, mas são fatos. Não Exatamente. somos patrocinadas. Inclusive, se você quer patrocinar a gente, Amiga, entre em imagina contato. patrocínio de uma construtora. Né? Eu quero! Oi, Brio, eu já trabalhei pra vocês, vocês lembram? Eu quero, amiga. Bom, e aí, amiga, onde estava aqui? Deixa eu achar. Ah, tá. Todo o terreno no entorno sediou algum tipo de empreendimento. De um lado, por exemplo, há o shopping. Sim. E do outro, um condomínio de alto padrão. É verdade, tem um Tem condomínio, um condomínio que ali, fica né? do lado do Iguatemi É verdade. lá. Um condomínio bem alto padrão, porque eu Sim, nunca nem... condomínio de casas, né? Exatamente, dá pra ver da estrada. Mas, curiosamente, na parte que abrigou a Casa dos Padres, mesmo com a sua demolição, atualmente só existe um matagal. Ih, olha lá, amaldiçoado. E na falta de uma explicação definitiva para isso, cabe a cada leitor decidir se é coincidência ou não. Mas, amiga, tá no meio do mato. O que vai ter lá? Um McDonald's? Mas tudo era meio do mato até não ser. É, mas ali é difícil acesso. Ah, Talvez por causa da agora. rodovia, né? Mas talvez agora com os predinhos pode ser que ou construam novos Porque tem prédios. bastante coisa ali. Tem a Ambev ali também Então. perto, né? É Ambev, né? A Ambev. É. Eu tava passando por ali, que tem aquela estradinha que passa ali atrás do SESI, sabe? Aham, sei. É, eles estão mexendo ali mesmo. Então, né? Agora tem 300 estacionamentos da festa. Agora não, né? Que a festa junina já acabou, mas enquanto estamos gravando, tem estacionamentos da festa junina ali. Sim. Mas. Na época de festa junina sempre fica com estacionamento é verdade, ali. amiga. Mas então, eu acho que ali é uma área que sempre foi muito. Sempre não, mas por um bom tempo, foi muito abandonada mesmo. Porque Sim. tinha, por exemplo, ali onde é o McDonald's de Votorantim, tinha antes a escola Reneg. Ah, é que ficou Só um que ela tempão, fechou e ficou é. um tempão fechada. Tinha aquela fábrica. Aí tinha fábrica, aí tipo aquele pedaço ali, depois da praça de eventos até o panorâmico, era meio abandonadão mesmo. Sim. Aí agora tem ó, esse condomínio de apartamentos, Aham. aí agora colocaram o McDonald's A ali, Fatec tá a ali. Fatec tá ali, então acho que agora estão O dando prédio Pirâmide. o prédio Pirâmide, outro Mistérios de Mistérios. Votorantim. É, então acho que aquela área ali, eles estão começando a mexer nela. É. E a Casa dos Padres, você falou, ali é tudo mato, mas o Brasil era mato. É. Daí não foi mais. Então, É. assim, dá pra fazer um negócio ali, porque a gente fala que é difícil acesso hoje, mas sempre que tem empreendimentos assim, a galera Faz refaz, rua, faz né? entradas, É, faz, verdade. faz coisas ali. Só que sabe uma coisa que eu pensei O agora? que, amiga? Amigo, falando dessa maldição, Aham. porque assim, se ali tudo aquele trecho era a chácara, Aham. né? Se tinha espírito, era tudo amaldiçoado Sim, ali, aquele sim. trecho todo. Tem um pedacinho ali, perto do panorâmico, na estrada, que tem um contorninho, que era conhecido como Trevo da O Morte. Trevo da Morte, Que hoje em dia amiga. renomearam, o nome dele é Trevo da vida, o rebranding. Fizeram um rebranding de comunicação ali no Aham. local. Mas é popularmente conhecido como Trevo da Morte. E tinha muitos acidentes ali. Ah, mas é porque era mega mal planejado também, né, amiga? Então. Vinha carro de tudo quanto Mas é será lado. que era porque o São Bento foi tirado dali e ficou bravo? Podia botar o São Bento no Trevo da vida. É verdade. Acho que Vamos fazer daria uma petição Vamos pra pra pôr. colocar uma imagem de São Bento É no Trevo da verdade, Vida pra é. abençoar o rolê. Amiga, hoje no Trevo da Vida tem o Ibiza, né? Ali É verdade. muitas vidas são É geradas. verdade, o Ibiza, né? O Ibiza, pra quem não sabe, é um strip club. É o strip club, que é pra um não dizer outras famoso, palavras. assim, famoso, né? verdade. Nunca fui. Ah, Você já amiga, foi no Ibiza, amiga? Não, não. Mas, amiga, eu confesso que eu tenho curiosidade só de ver. Então. Nunca fui num Eu também lar tenho. de garotas de programa, né, numa casa. Eu também tenho curiosidade, assim, porque, tipo, parece muito místico, não Então, parece? Amiga, não sei, eu acho que deve ser meio caidinho, assim, Não sei. né? É que eu imagino uma vibe. Já assistiu Sin City? Já. Eu imagino tipo isso, assim, umas gatas no polidense, mas eu acho que não é tão assim, amiga. É isso, né, gente? Fica aí pra Olha lá. imaginação. De padres a prostitutas, né? Isso aí, como Jesus gostava. Quer dizer, Jesus. de padre Jesus não gostava, mas. Jesus não gostava de quem vendia no templo. Isso Lembra aí. que ele expulsou os É vendedores? verdade, é verdade. Então, e tem essa coisa, né? Jesus andava com a galera, É. com o povão. Exatamente. E hoje em dia amiga. as pessoas nem
Enfim, né, gente? Fica as críticas Mas, aí. ó, você que tá ouvindo, se você tava esperando um episódio cheio de mistérios, de terror, desculpa, tá? A gente fez o contrário, a gente deu uma de Turma do Scooby-Doo aqui. Acabamos com o fantasma, mas acho que é importante, né, amiga? A gente não ficar passando sim. informações errôneas. Sim, a gente, tipo, não tem muitos fatos comprovados, mas a gente trouxe aqui o texto Mas do eu vou jornalista que contar a pesquisou. história, eu vou contar a história você de tem uma terror. história, amigo. Não, essa história é de terror mesmo, amiga, você vai ficar com medo. Vamos lá. Teve uma Ó, vez- tá escurecendo? Ai, meu Deus. Eu tava com a minha avó, né? A gente tava em casa Aham. e tal. Eu lembro que isso foi durante a semana, assim, porque no outro dia eu fui trabalhar. Ah. Aí, foi no finalzinho da faculdade que eu lembro que eu tava arrumando algumas coisas do TCC e com foninho de ouvido. Voltando um pouquinho, a hora que eu cheguei do trabalho, eu lembro que esse dia eu não fui pra faculdade. A hora que eu cheguei do trabalho, eu fui, fiz todas as coisas, tomei banho e tal. Aí eu tava comendo, isso era por volta de umas 8 horas da noite. Eu tava ouvindo uma cantoria, assim, sabe essas cantorias de igreja mesmo, de católica? Tipo, Já ia perguntar se era uma sereia. Não. Essas que é tipo, Sei. Jesus, bem Sei. assim, que parece daquele do santo que passa com a... Sei. Esqueci o nome disso Procissão. agora. É, tinha uma procissão, assim. Aham. Aí tava assim, eu falei, ok, né? Aí minha avó até falou, ai, será que... Tinha um vizinho da rua de trás, ela falou, ai, será que tal vizinho morreu? Ele tava muito doente, talvez seja Ai, meu isso, Deus. né? Tipo, um velório e tal. Aí, beleza, passou. Segura, amiga, que dá medo mesmo. Ai, Aí, tô com medo. eu tava... Ok, tava lá mexendo no meu coisa e tal. No TCC, daí eu tirei o fone, fui no banheiro fazendo um xixi. Comecei a ouvir um choro. Era um choro, tipo... Um choro muito alto, Desesperado, assim. É um assim. choro, não desesperado, mas um choro muito triste Sentido. e alto, assim. E a música parou. Não tinha mais o que, era só esse choro. Ai. Aí eu fiquei, ok, é o velório, né? O É, alguém morreu tá e tal. chorando, aham. Aí, amiga, começa a parte mais estranha. Ah. Eu voltei pra mexer no computador e tal. Aí, a hora que eu desliguei o computador, eu comecei a ouvir uma voz. Tipo, voz de exorcismo, amiga. Eu juro Ai, pra eu você. Era uma arrepiei. voz dupla, assim, tipo... Ficava falando assim. Ai, que e, horror. amiga... Ai, eu tô Aí, toda arrepiada. horrível essa história. Aí eu fui pro quarto da minha avó. Meu avô era espírita, né? Enquanto em vida. E assim, nós espíritas, a gente não leva tanto assim, entende como, não um demônio, mas um espírito obsessor, né? Mas não estamos aqui pra evangelizar, só um adendo. E ele tava mó de boa, assim. Meu avô tava assim, ai, tá ali, não mexe com ele, deixa ele lá e nós aqui. Que vou de boa. Só que eu e a minha avó paramos na janela. E essa As fofoqueiras. As fofoqueiras. E essa voz ecoava pela rua. Ai, tava alto, então? Tava muito alto. E aí Ai, tinha que hora que horror. começava a dar umas risadas, assim, tipo... Ai, que horror. Só que era uma voz dupla, amiga, eu juro, tipo de filme de terror. Eu não tô brincando, olha, estou Amigo, arrepiada eu de tô medo. arrepiada também. Eu nunca tinha ouvido isso na vida. Era realmente tipo de filme de terror, só que mais bizarro do que Que filme de terror. horror. E aí, o mais estranho é que a rua tava em silêncio. Tipo, a gente tinha um cachorro na época, o João, ele não latia. E o João latia pra qualquer coisa que passava na rua. Ele tava em completo silêncio. Barulho de coruja, de bichinho assim, sabe? De inseto, de grilo. Nada. Um completo silêncio. O ar parecia que tava pesado. Ai, que medo. Foi horrível. Essa experiência foi, acho que a experiência mais sobrenatural que eu tive. E aí eu ouvia, tipo, como eu entendi que era um exorcismo, né? Porque eu ouvi uma voz de alguém falando, sai daqui! Nossa, era, acho que mais Que pro lado horror. evangélico, assim, porque eu ficava, esse corpo não te pertence, bem assim, sabe? E essa voz gritando e gritar, e dava uns gritos, assim, tipo, horrível! Ai, credo. E durou muito horrível. tempo? Amiga, na minha memória, acho que ficou, tipo assim, uns 20 minutos nisso. E eu e minha avó parada na janela. E meu avô, tipo, fala, vamos dormir. Como que eu ia dormir, né? Com o espírito gritando na sua orelha. Exatamente. Aí eu lembro que eu fui, acendi 200 incensos pela casa. Eu juro, eu acendi um incenso, botei em cada porta. Achei sensato. Fiz uma oração, assim, tipo, se você está por perto, siga seu embora. caminho. Exatamente. E aí, depois, no dia seguinte, a gente perguntou pra alguns vizinhos, ninguém falou que ouviu nada. Tem uma tia, a avó minha, né, irmã da minha avó, que mora na rua de frente, assim, próximo de casa, né? Falou também que não ouviu nada. Falou, ai, deve ser mendigo, obrigado. Gente, não era. Era um som, assim, muito... Foi uma experiência Bizarro. muito... Mas e aí, muito- depois só parou? Simplesmente parou, assim, acabou. Eu lembro que eu fiquei ouvindo um chorinho por mais um tempo, mas Ai, parou, assim, amiga. E eu amigo. nunca... Só que assim, a gente não sabe se veio da nossa rua, se veio na rua de trás, na rua da frente, se veio de Tava um outro por ali. tempo do espaço, assim, sabe? Mas tava por Que ali. medo. Foi muito bizarro Será essa que o história. espírito saiu da pessoa e foi pra casa dos padres? Ai, talvez. Foi mandado pra lá. Bora Voltou lá pra agora. casa. Tipo, deixa eu voltar, né? Já como que Me fala? exorcizaram, Já me vou exorcizaram, voltar. possuí aqui, cansei, vou embora.
Mas, ó, pra você que Bizarro. ficou aí querendo uma história de você quer terror, história de terror? Eu tô agora... com medo agora. Foi. Não, a gente fica gravando esses episódios, eu não quero dormir na minha casa. Ai, Daniel, vou dormir amiga, com é você verdade. hoje. Fique sabendo que eu estou indo dormir com você, porque eu não vou dormir sozinha. Ai, amiga, é verdade. É isso, você gente. já teve alguma história de terror, amiga? Você quer Deixa eu compartilhar? pensar. Eu não tive história de terror, só que assim, recentemente mesmo, tá? Aham. Coisa de... Nos últimos meses, aconteceu de... Sabe quando você tá quase acordando, que você tá meio Aham. dormindo antes que você tá meio acordando? Eu ouvi como se tivesse alguém me chamando. Só que eu durmo com um protetor auricular. Aham. Então, se tivesse alguém chamando na rua, essas coisas, eu não escuto mesmo, Aham. assim. Eu apago e não escuto. E aí, com o protetor, eu ouvia como se tivesse alguém me chamando, tipo, Ivana. Tipo, recente, coisa Aham. muito recente. Então, eu tô tipo... Vou acender o incenso que a mamãe me deu. Amiga, você devia ter falado, mas pode me chamar de Ivy. É isso, espírito é espírito. Eu sou Ivana, mas pode me chamar de Ive. É, gente. Ai, são coisas Mas que assim, vão eu nunca- além da nossa eu não- compreensão. Ai, mentira, eu tenho uma história. Ai, conta, eu tenho uma vai, história. conta. Não é tão louca assim. Aham. Mas eu lembro que uma vez, assim, tipo, eu não tenho uma. Eu sou cristã, eu acredito na religião em Jesus Cristo, mas eu não tenho uma religião definida. Eu cresci como católica, aí eu frequentei a espírita por um tempo, mas eu sou muito aberta. Minha família, uma parte da minha família tem isso de ser muito aberto. O meu avô, hoje ele não é mais vivo, mas ele ia, tipo, de manhã na católica, de tarde na evangélica, de noite na espírita. Assim, falava de Deus, ele tava indo. Quem ouvisse tava bom, Não, né? falava de Deus, Jesus Cristo, ele gostava e tava indo. Aham. E aí eu sou um pouco assim. E aí teve um dia, a primeira vez que eu fui na Umbanda, Aham. um amigo meu ia, e aí ele convidou eu e minha mãe, e a gente não é um bandista, mas a gente vai conhecer. Falou, vamos lá ver. Importante, né? Pra Eu quebrar acho importante paradigmas. conhecer, quebrar Exatamente. paradigmas. Porque apesar de eu não ter uma religião específica, eu acredito muito em tudo. Aham. Se você for ali no meu quarto, você vai ver. Eu sempre tenho uma Bíblia, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e uma imagem de Nanã, que é um orixá que um dia me deram, e um tercinho. Tipo, eu gosto, assim. Tudo Eu acho que tudo que é de cristal, bom. né, amiga? Tem um monte de pedra ali Então, também, essas pedras exatamente. energéticas. Eu acredito um pouco de tudo. E aí eu fui, né, na Umbanda e foi a minha primeira experiência. Já tinha ido na espírita kardecista só. Aham. Aí eu fui, foi legal e tal, né? Só que assim, eu tava ali, é uma que tem atrás ali do terminal Santo Antônio, Ah, um é pouquinho uma bem pra cima, famosa, perto né? do céu. É uma Aham. bem famosa ali, esqueci o nome. E aí antes de começar, eu tava sentadinha assim no banco mais ou menos do meio. E aí eu fiquei olhando assim as paredes, né? Porque tinha uns quadros, umas É coisas. muito bonito É sempre, bonito, né? né? E aí, antes de começar, não tinha começado nada. E aí eu tava olhando e aí me veio na cabeça um pensamento que é: nossa, deve ter tanta coisa aqui. Tipo, coisa nesse sentido de espíritos, de de energia. energias, né? E aí eu tava olhando assim, virando a cabeça, e quando eu fui olhar pra cima, me deu uma cãibra no pescoço e eu não consegui olhar pra cima. Amiga. E aí eu falei, ai, tipo aquele arrepiozinho, né? E aí eu Aham. parei e eu não consegui olhar pra cima o tempo inteiro que eu fiquei lá. Não era uma dor, mas era uma coisa de tipo, vou olhar pra cima. Aham. E eu simplesmente não olhava, Mas- eu não conseguia olhar pra cima. Mas te dava aflição assim ou você tava de Eu boa? não conseguia, tipo, o meu corpo não me obedecia. Aham. Eu tava de boa, foi legal a sessão Aham. e tal, né? Vimos lá. Mas eu não conseguia olhar pra cima. Várias vezes Aham. durante a sessão eu ficava, vou olhar pra cima agora. E meu corpo não me obedecia, eu não conseguia olhar pra cima. Acho que não era pra você ter olhado Então, mesmo, eu acho que tinha amiga. alguma coisa ali que ia fugir da minha compreensão, Aham. mas, tipo, eu não senti num sentimento negativo. Tipo uma proteção. Era como se fosse uma proteção, assim, tipo, Aham. não olhe porque não tá preparada, Aham. sabe? Mas eu não conseguia olhar pra cima. Eu fiquei, tipo, mais de uma hora lá, eu não conseguia olhar pra cima. E aí, quando eu saí, que eu entrei no ônibus, eu consegui olhar pra cima normal. Olha, amiga. Não tinha câimbra, não tinha nada, e aí foi normal, assim. Acho que foi a história sobrenatural que É. mais me marcou. Amiga, assim. você acredita em fantasmas? A gente não fez essa Eu pergunta, eu acredito. fiz. Eu não lembro. Eu acho que a gente Acho não, que não não veio. perguntou. Eu acredito muito que existem muitas coisas que fogem da nossa compreensão. Eu Eu sou também. quase jovem mística, assim. Eu sou um pouco menos que a minha mãe. Minha mãe é Aham. mais jovem mística. Mas eu sou meio que uma jovem mística. Eu acredito em tudo até eu não acreditar. Aham. Tipo, tudo que eu sinto, assim, eu acredito. Então, eu acredito que tenham espíritos entre nós. E se a gente não vê, é porque não é pra ver mesmo ainda, né? Mas eu acredito em fantasmas. E você? Eu acredito também, amiga. Eu acredito em tudo. Eu acredito em reencarnação, acredito em ET, acredito em tudo. Tudo que. Tem isso, dias né? que eu acordo meio ateu, assim, tipo, ai, o mundo é horrível! Mas acredito. Acredito em ET, acredito em fada, acredito em gnomo. O Leopoldo já falou que já viu um gnomo. Gnomo. Ele falou que viu Leopoldo, o pé seu do gnomo. namorado. É, o Leopoldo, meu namorado, ele também é todo místico. Falou que já viu o pé do gnomo. O que ele viu do gnomo? Ah, ele falou que tava na casa de um ex dele há muito tempo atrás. Isso há muito tempo mesmo. Aham. Porque, né, já estamos juntos há quase 8 anos. Então já faz E o muito tempo. casamento? Amiga, somos Eu modernas. quero ser madrinha? Amiga, essas Cadê? instituições falidas do casamento, não. Aí ele falou que viu, não sei o que ele tava fazendo assim, tava no quarto, daí ele olhou e viu um pé do gnomo. Ai, que medo. Sim. Mas o Leopoldo. Assim, amiga, I want to believe. I want to é o que a believe. gente falou É no isso, episódio no dos episódio de ETs. ETs, né? Eu quero acreditar. E assim,
Tem tanta gente que conta tantas histórias sobrenaturais. Alguma deve ser real. Alguma coisa tem, amiga. Não é também possível. acho, eu Não é Eu possível. acho que é muita prepotência a gente achar que é só a gente, serzinho de luz, que fica aqui, que não tem nada É mais. verdade. Deve ter coisa a mais. Hoje a gente quebrou muitos tabus, amiga. Quebrando paradigmas, falamos aqui isso de aí. religião, de ETs, de Isso aí. padres, de pessoas escravizadas, indígenas, verdade. militamos. Isso aí. Mas e você que isso é tá aí isso. escutando o nosso episódio? Você já viveu histórias curiosas? Ou lá na casa dos padres, ou outras histórias curiosas? a gente tem A gente podia planos. fazer um episódio de histórias curiosas dos ouvintes, Dos ouvintes, né? Mandando pra Deixa gente. lá pra gente, manda no Vamos inbox, planejar. ou deixa nos comentários lá É. no, como que é o nosso arroba? Nosso arroba é conversandinho.podcast. Lá no Instagram, gente. Isso Segue aí. a gente, manda lá no inbox. Pode mandar que a gente adora, a gente lê tudo, a É gente verdade. responde tudo, eu e o William, tá? Então pode mandar, a gente adora conversar com vocês. Inclusive quero agradecer, aproveitar Isso esse aí. momento. A gente já tem alguns episódios aí no ar, né? E a galera tá gostando, tá comentando, tá respondendo. A gente fica muito feliz com cada comentário. Então, se Sim. vocês estão gostando, ou se vocês têm críticas também, deixem pra gente, que é muito verdade. importante pra gente ir aperfeiçoando e tornar aqui o Conversandinho, nosso podcast, o nosso Instagram, um canal pra gente se comunicar, pra gente conversar do interior. Então, acho que é É isso. muito importante mesmo, amiga. Faço das minhas palavras, quer dizer, faço das suas palavras as minhas. E eu concordo com o que eu É falei. isso aí. E, gente, por hoje vamos ficando por aqui. Mas a gente pode continuar conversando lá pelas redes sociais, né? Como a gente acabou de falar. Sigam a gente lá no Instagram, conte suas histórias pra gente no @conversandinho.podcast. E se você quiser, pode me seguir no meu perfil pessoal também. O @Will, com 2 L's, BZRRA. E me siga também, porque eu posto dicas, reflexões e muitos conteúdos de comunicação no @A Mulher que Fala Demais, lá no Instagram e no TikTok também. E se você gostou desse episódio, já compartilha com um amigo aqui do interior ou com um amigo que não é do interior, mas vai gostar da nossa conversa de hoje, porque a Casa dos Padres eu acho que é como que fala? Lenda Atemporal. urbana. Exatamente. É atemporal, é lenda urbana. Manda Então, aí se pra um você tem um amigo. amigo que gosta de podcasts de terror, É verdade, é verdade. de mistérios, já manda pra ele. Isso aí. E é isso, gente. Vamos acender o incenso, jogar o Vamos. sal grosso. Eu vou pegar o incenso, o sal ler grosso, um ler salmo da salmo. Bíblia, da Bíblia budista, de tudo. Vamos Um pouquinho fazer. de cada coisa, né, Ai, gente? que medo! Vamos, amiga. Músicas Tchau. de terror. Tchau, gente. Tananã.